Aleluias, irmãos. Hoje nós estamos aqui no quinto dia, né? E a palavra que hoje o Senhor gerara no meu coração, né, se encontra em Jonas, no seu capítulo 1, né? E eu vou falar um pouco dessa história. Amém? Porque Deus ele já me deu essa palavra algumas vezes antes, né? Então ele quer falar grandemente ao meu coração, perdão, e ao seu coração. Amém? E que Deus possa assim continuar falando. Se tiver que repreender, amém. Se tiver que te consolar, amém. Porque tudo que ele faz é por amor a ti e a mim. Amém? Tá? Que Deus possa grandemente abençoar a sua vida. Tá? Em nome de Jesus. E está assim: Jonas abandona sua missão. Tá como tema assim, tá bom? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamavam um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Irmãos, eu vou ler até aqui só, tá? Porque, assim, essa palavra é muito forte, porque fala de desobediência. Fala de quando a gente não obedece a Deus, tem consequências disso, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Mas tem coisas que são mais profundas e o preço é maior ainda, né? Então, irmãos, é melhor, né, a gente pagar o preço por obedecer a Deus, porque a gente sabe que está no caminho certo, do que a gente pagar o preço da desobediência
que a gente está desagradando a Deus. E aí será um preço muito maior, porque a gente não está fazendo a vontade de Deus. Então Deus ele vai fazer o quê? Vai te apertar. Deus vai fazer o quê? Ele vai criar situações para que você entenda que Ele é Deus, né? E que você não vive mais para você, você vive para Ele. Você foi separado por Ele, você é escolhido por Ele. Você entendeu? Então aqui, o que acontece? O Senhor, ele deu uma missão para Jonas, né? Que ele fosse até aquela cidade de Nínive e fosse ministrar a palavra dele, né? Mais uma palavra de exortação. Por quê? Porque, como eu disse, Deus ele repreende aqueles que ele ama. E se Deus deu aquela oportunidade de Jonas ir até lá exortar aquele povo para repreender eles, é porque havia uma outra chance para aquele povo. Entendeu? Só que Jonas, por ele entender que Deus é um Deus de misericórdia, porém ele não vai falar nesse capítulo, ele vai falar em outro capítulo, né? Ele resolveu o quê? Fugir. Como muitas vezes a gente faz quando a gente não quer fazer algo da parte do Senhor. A gente fala, eu não vou fazer, manda outro. Aí o Senhor mostra o quê? Que nós somos do Senhor e temos que obedecer a Ele, né? Então, quando o Senhor ele nos mostra que nós temos que obedecer a Ele, não adianta a gente fugir. Irmãos, a gente pode ir para onde for, mas Deus ele vai nos encontrar. Pode ter certeza. Porque não adianta, irmãos. Quanto mais a gente foge, mais o Senhor vai querer fazer a vontade dele através da nossa vida. Entendeu? Porque o Senhor, ele já, como eu já falei algumas vezes aqui, Deus ele já contempla lá na frente o que a gente vai representar para a honra e para a glória dele, né? E a gente não enxerga isso ainda. A nossa visão é limitada, né? Então, irmãos, aqui, o que acontece? Jonas, ele fugiu, né? E descendo a Jope, né, ele achou um navio que ia para onde? Tarsis. Ia por um caminho totalmente diferente da onde o Senhor tinha mandado ele ir, né? Então, ali, o que aconteceu? Ele pagou a sua passagem, entrou no barco, tal, né? Então, quer ver, ó? Peraí, deixa eu só ver se é isso mesmo que eu tô falando. Então aqui, irmãos, a partir do momento que Jonas entrou dentro do navio, a tempestade começou. Por quê? Porque ele estava em desobediência. Ele estava fazendo ao contrário do que Deus mandou ele fazer, né? E aqueles homens vendo aquilo, percebeu que tinha alguma coisa de errado, porque como uma pessoa ia entrar no navio e de repente uma tempestade vinha vir? A pessoa, claro que ia entender, né, que tinha um problema com aquela pessoa, né? Então, assim, então aqueles homens, eles serviam a deuses, ele não servia ao nosso Deus vivo. Ele servia a deuses, a outros deuses que não podiam fazer nada por ele. Por eles, quer dizer, perdão. Né? Mas eles lançando lá, fazendo que estavam, né? E estavam no navio, eles desceram. Quer dizer, perdão. Jonas desceu no porão que havia lá dentro do navio, né? É porque é depois que o homem, um dos marinheiros desce lá, um daqueles homens, né, que era marinheiro, desce lá,
e fala com ele. Mas primeiro, Jonas ele desce pro porão lá do navio e deita e dorme, né? E o mestre do navio, né, que vai até ele e fala assim para ele, ó, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Você vê que interessante. Eles sentiram algo diferente. Quando Jonas entrou lá dentro, eles estando na desobediência, eles sentiram que através de Jonas, Deus, o nosso Deus vivo, poderia livrar eles. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo. Porque, irmão, se a gente for ver no profundo, teve um propósito aqui. Deus permitiu porque houve um propósito. Ele desobedeceu? Sim, ele fez errado. Mas houve um propósito. Olha só. Escuta só isso. Ó. Aí, né? Depois que o marinheiro falou isso pra ele, eles foram o quê? Lançar sorte aos deuses deles, né? E viram que o mal caiu sobre Jonas, né? E nisso eles perguntaram qual era a culpação de Jonas, por que ele fez aquilo, né? E Jonas simplesmente falou para eles que era somente eles lançar ele sobre o mar, que o mar ia se acalmar, né? Então Jonas sabia que o problema era com ele, porque ele sabia que ele estava em desobediência, né? E aqui, ó, que eu quero ler aqui para vocês, espera aí. Olha que interessante. Os marinheiros falaram depois que Jonas foi lançado no mar. Olha aqui. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram, né? E cessou o mar sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor com um grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Olha que interessante aqui, antes de eu falar do peixe. Irmãos, depois que foi lançado, ó, depois que eles rogaram ao Senhor, eles rogaram ao Deus, ao nosso Deus. Olha só. Porque ele sabia e eles sentiram que Jonas servia a um Deus diferente do deles, que fazia o que ele queria da maneira que ele queria, né? Então aqui o que aconteceu? Depois que eles lançaram a fúria do mar, a tempestade acabou, né? Então aqueles homens temeram ao Senhor e fizeram o quê? Fizeram votos, sacrifícios ao Senhor. Ou seja, irmãos, aqueles homens que serviam a deuses pagãos começou a servir a um Deus vivo. Por causa de Jonas. Por quê? Porque, irmãos, às vezes a gente é muito rebelde, só que Deus, ele nos escolheu. Então, muitas vezes as pessoas vão ver a diferença na nossa vida. Só que assim, as pessoas viram uma diferença na vida dele porque quando ele pisou os pés lá, a tempestade começou. Quando lançou ele, a tempestade cessou. Então, irmãos, eles temeram por quê? Porque eles sabiam que o Deus que eles estavam servindo era um Deus poderoso. Era um Deus verdadeiro, né? Que tudo pode. Mas aqui que eu quero entrar com vocês é que é interessante que teve um propósito para isso. Ele fez errado? Fez. Desobedeceu? Fez. Ele foi por um caminho totalmente diferente do que Deus mandou ele? Foi. Mas essas vidas aqui começaram a servir a Deus. Ao Deus que Jonas servia. Porque eles temeram. Porque eles nunca viram um Deus fazer isso.
né? Então, irmãos, que acontece? Teve um propósito para isso. Só que uma coisa que eu quero falar para vocês é que muitas vezes Deus, ele manda a gente fazer algo da parte dele e a gente desobedece. E depois a gente quer ficar reclamando, Senhor, por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo aquilo? Porém, a culpa é nossa mesmo. Por quê? Porque a gente que tá sendo desobediente. É a gente que não tá fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Porque a partir do momento, irmãos, que a gente começa a ser obediente à palavra do Senhor e ouvir e fazer aquilo que ele manda, as coisas vão ser diferentes, né? Porque quando a gente, eu sempre falo isso e eu falei aqui já também, né? No início, que é melhor a gente pagar o preço da obediência do que da desobediência, irmãos. Por quê? Porque vai ser pior, né? A gente vai ficar passando prova acima de prova, prova acima. Por quê? Porque a gente não tá fazendo o que Deus tá falando pra gente fazer. Porque a gente não tá dando ouvido à voz do Senhor. E a gente precisa ouvir a voz do Senhor. A gente precisa ser obediente. Porque, irmãos, quando a gente é obediente, as coisas vão se encaixando na nossa vida. As coisas vão acontecendo, vão fluindo, vão caminhando sobre a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente para de ouvir a voz de Deus e fazer a nossa própria vontade, aí as coisas param. As coisas param de acontecer, as coisas estacionam ali mesmo. E ali fica, irmãos. Por quê? Porque a nossa bênção fica retida, porque a gente está fazendo errado. Você entendeu? Então, aqui foi necessário Jonas estar no peixe? Não, era desnecessário isso. Mas, a partir do rumo que ele trilhou, foi necessário ele entrar lá naquele peixe, né? Porque ele teve que esperar tá dentro de um peixe para poder clamar ao Senhor, para poder obedecer ao Senhor, irmãos. Muitas vezes a gente vai esperar algo acontecer nas nossas vidas para a gente falar: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, pode fazer a tua vontade. A gente vai esperar o Senhor colocar a gente no ventre de um peixe para a gente poder clamar e começar a fazer a vontade de Deus. A gente vai esperar Deus apertar a gente até o último para a gente poder fazer o que Deus quer. Irmãos, eu acho que isso não é necessário, né? Mas assim, a partir do momento que a gente atende a voz de Deus, tudo se torna um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente está ouvindo e obedecendo. Mas se a gente não fizer isso, a gente acaba pagando consequências. A gente acaba pegando lutas que a gente não precisava. Pegando provas que a gente não precisava carregar. Entendeu? Então aqui foi através do clamor dele, da petição dele, através do ventre da baleia que Deus tirou ele dali e a baleia expulsou ele para fora. Na verdade aqui fala um peixe, mas em outros lugares, né, fala baleia, mas nós não sabemos porque aqui não decreta, tá? Mas é um peixe, né? Mas se lançou para fora, provavelmente deve ser uma baleia, né? Porque como que um outro peixe vai lançar ele para fora? Não tem como, né? Então, então ali ele pediu misericórdia pro Senhor, entendeu? Porque ele sabia que ele estava errado. Irmãos, e quantas vezes a gente sabe que está errado e continua naquele mesmo erro? E a gente continua naquele mesmo erro. Então, assim, depois que ele passou por tudo isso, ele teve que passar por tudo isso para poder obedecer a Deus. Mas chegou lá, o que aconteceu? Aquele povo se arrependeu.
quando ele foi falar aquilo que Deus, né, queria com aquele povo, exortar aquele povo se arrependeu e fizeram sacrifícios ao Senhor, né? E foi aí que Jonas ficou mais indignado. Porque ele sabia, como eu falei lá no começo, que não era naquele capítulo, mas ele sabia que Deus ia ter misericórdia daquele povo. Irmãos, porque quando há arrependimento, há misericórdia, há compaixão do Senhor, há o amor do Senhor. Porque é o propósito de tudo isso, que quando a gente ministra a palavra para as pessoas, é isso que o Senhor quer, que haja arrependimento. Para que elas venham se converter, para que elas venham se libertar, para que elas venham, aleluias, servir a um Deus que tudo pode, um Deus vivo, um Deus que ele transforma, um Deus que pode mudar a história, um Deus que pode fazer tudo diferente em nossas vidas se a gente abrir o coração. Se a gente se arrepender verdadeiramente. E assim foi, né, na vida desse povo. Só que Jonas, ele ficou muito bravo. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha misericórdia. E é por isso que ele não queria obedecer a Deus. Irmãos, Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. Nós somos semelhança e imagem dele. Então, irmão, se a gente não tem compaixão nem misericórdia das pessoas, a gente não é semelhança do Senhor. A gente não é imagem do Senhor. Porque para ser imagem e semelhança do Senhor, a gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter misericórdia das pessoas. Tanto que tem um versículo que eu não sei agora onde está escrito, que eu não me recordo, diz: eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Então o Senhor diz, né, que quer que a gente tenha compaixão das pessoas assim como ele teve de nós. Porque, irmãos, quantas vezes a gente erra, a gente tropeça, a gente levanta, a gente cai novamente e se levanta novamente, e o Senhor tá ali nos perdoando através do nosso arrependimento, através da nossa súplica, através, irmão, da nossa humilhação. O Senhor tá ali, nos perdoa, nos dá mais uma chance. Então, por que a gente quer achar que o Senhor não vai ter misericórdia de outras pessoas? A gente tá errado. Então, Jonas, ele foi um exemplo. Por quê? Porque ele não teve misericórdia daquelas pessoas. Ele ficou chateado. Ele ficou chateado com Deus. E quem somos nós, irmãos, para ficar chateado com Deus? Deus, ele sabe exatamente o que ele faz. Porque senão ele não teria compaixão nem da minha vida, nem da sua. Ele não daria uma chance nem para mim, nem para você, para estarmos aqui. Mas a compaixão dele, a misericórdia, o amor dele é tão grande que ele nos dá a chance de alguém ministrar uma palavra pra gente, para que a gente venha perceber que a gente tá errado, que a gente precisa se consertar, que a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. E se não tiver quem pregar, como que a pessoa vai se converter? Como que a pessoa vai encontrar o caminho do Senhor? Se não tiver pessoas que preguem a palavra do Senhor. Irmãos, então aqui é uma palavra assim que realmente eu sei que às vezes dói falar isso. Mas é melhor, irmãos, vocês e eu sabermos a verdade do que a gente ficar vivendo uma vida achando que tá certo e sendo que a gente precisa se consertar diante de Deus. Porque se a gente não se consertar, irmãos, a gente não vai ver o Senhor. Se a gente não se arrepender, a gente não vai ver o Senhor. Se a gente não estiver transformado e se a gente não estiver se santificando, se purificando a cada dia, a gente não verá a Deus, irmãos. Então, a verdade, ela tem que ser dita, doa a quem doer. Deus, ele tem consolo pra gente? Tem. Deus, ele é um Deus amoroso? Ele é. Deus é um Deus de misericórdia? Sim. Mas ele é um Deus que exorta porque ele nos ama, irmãos. Porque ele quer que a gente venha trilhar o caminho que ele sonhou pra gente. Ele quer que a gente trilha o caminho que ele tem pra gente, porque ele sabe
o potencial que nós temos diante da presença dele. Ele sabe o que a gente vai representar para a honra, para a glória dele, por amor a ele lá na frente, irmãos. Mas tem algumas coisas que precisam ser tiradas do nosso caminho. Tem algumas coisas que precisam ser tiradas de dentro de nós, para que aquilo venha se cumprir. Para que a vontade do Senhor, as promessas do Senhor venham se cumprir sobre as nossas vidas. E se não houver arrependimento, se não houver mudança, nada vai acontecer. Entendeu? Então aqui, né, no capítulo 4, que eu falei que eu ia falar sobre a história também, e eu já tô falando aqui, Jonas, ele ficou tão indignado, irmãos, que ele foi... Peraí, deixa eu só ler aqui, peraí. Mas desgotou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarso, porque sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Né? Ele ficou indignado. Irmãos, a gente tem que sentir alegria. Isso tem que edificar nossas vidas, porque tudo aquilo que a gente faz para Deus, e o Senhor confirma, e há, como que eu posso dizer, frutos daquilo que você fez, é gratificante, irmãos, porque a gente entende que Deus é na nossa vida. Jonas não, ele ficou indignado. Ele ficou tão indignado que ele falou pro Senhor. Ele falou: por isso que eu não fui. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor é um Deus longânimo. Eu sei que o Senhor se arrepende. Irmãos, uma pessoa que faz isso, ela ainda não se arrependeu de verdade. Ela não se converteu de verdade. Porque se não há compaixão, a gente passou longe de ser convertidos pelo Senhor. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, ele ficou indignado. E ali, o que aconteceu? Ele foi dormir debaixo de uma boboreira que havia nascido ali, né? Aí, que o Senhor, ele tinha plantado e fez nascer aquela árvore. Mas Deus, ele é um Deus que ele tem a chave da vida, ele tem a chave da morte. Então, se ele quiser que você continue vivendo, tanto nós seres humanos, como animais, como natureza, porque ele é o Deus que fez tudo isso aqui, e ele tem o poder para deixar ou tirar, né? Então, ali, o que Deus fez? Ele deu a vida àquela árvore, né? Mas ele enviou um bicho para comer aquela árvore, para que ela viesse morrer. Nisso, Jonas se compadeceu daquela árvore. E aí Deus quis mostrar para ele, como exemplo: você teve misericórdia dessa planta, mas não teve misericórdia daquele povo, que tinha muitas pessoas, muitas vidas envolvidas, que poderiam até mesmo morrer. Ele teve compaixão da árvore, mas não teve compaixão das vidas. E na palavra do Senhor diz que nós valemos muito mais do que animais, do que árvores, irmãos. Porque o Senhor nos soprou o fôlego de vida. Nós somos racionais. As plantas e os animais são irracionais, porque eles não entendem. Mas ele sente. Ele sente, mas não entende. Entendeu? Então, irmãos, ali ele teve misericórdia daquela árvore, mas não teve daquele povo, que tinha tantas pessoas ali. Entendeu? Aleluias. Santo Espírito de Deus. Né? Ó, olha quantas pessoas tinha. Tinha 120 mil homens naquela cidade. Irmãos,
Se a gente não tiver compaixão das pessoas, era muita vida. Imagina aquelas vidas perecer por causa da minha e da sua desobediência. Imagina por causa da minha vida e da sua vida, aquelas vidas não têm uma chance. Porque o Senhor, Ele tem salvação para nós todos. Mas nem todos serão salvos, infelizmente. Por quê? Porque nem todos querem se arrepender. Nem todos querem fazer o que o Senhor manda, assim como Jonas. Ele foi um exemplo. Você entendeu? Então, irmãos, vamos aprender mais do Senhor. Eu falo pra mim, porque a palavra do Senhor, ela corta pra mim. O Senhor tá me repreendendo primeiro. Porque eu preciso descer mais, eu preciso me humilhar mais, eu preciso fazer mais pro Senhor, né? Aleluia. E Deus, Ele fala primeiro pra mim, pra depois falar pra vocês. Porque, irmãos, Ele tem o melhor. E Ele quer que a gente venha fazer a vontade dEle, porque Ele nos escolheu pra isso. Ele nos deu fôlego de vida já exatamente pra isso. Pra que a gente viesse fazer o querer e a vontade dEle. Pra que a gente viesse, aleluias, aleluias, grande Deus, ministrar a palavra dEle. Através do Espírito Santo que habita em nós, né, irmãos? Então, nós temos um chamado na qual a gente tem que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, quando a gente não faz isso, pessoas perecem. Quando a gente não faz isso, não é só a gente que perece por causa da desobediência, mas aquelas pessoas também vão perecer, irmãos. Porque a gente não fez o que Deus mandou. Então, irmãos, que a gente venha aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer e fazer aquilo que Ele mandar. Se você tiver dúvida se é de Deus ou não, ora ao Senhor, pede um sinal para o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te dar. Claro que eu não quero que você faça as coisas da sua maneira, mas faça conforme a direção de Deus, entendeu? Porque quando é na direção de Deus, Deus se responsabiliza. Mas quando não é na direção de Deus, nós vamos pagar o preço. Entendeu? Então, saiba discernir quando é de Deus, quando não é. Entendeu? Mas ouça a voz de Deus e obedeça. Porque assim vai trazer benefício para a sua vida e vai trazer benefício para outras vidas. Porque dará uma outra oportunidade para elas. E uma outra oportunidade para você também, porque você está ouvindo e fazendo a vontade de Deus, e Deus vai continuar trabalhando na sua vida, ou vai começar a trabalhar na sua vida e fazer a vontade dele, vai começar a cumprir as coisas que ele tem sobre a sua vida, as promessas que ele tem na sua vida, e as bênçãos que estavam retidas não vão ser mais retidas através da sua obediência. Então, primeiro a gente tem que ouvir, segundo a gente tem que obedecer, e terceiro a gente tem que confiar no que o Senhor está falando pra gente e fazer, entendeu? Porque quando a gente ouve, obedece e confia, a gente sabe que Deus está conosco. Amém? Eu sei que foi uma palavra um pouco dura, irmãos, mas é uma palavra que eu creio que vai edificar a sua vida. Eu creio que vai ter mudança dentro de você e você vai começar a pensar, a raciocinar. Assim como muitas vezes eu achei que eu estava certa e Deus usou vasos para falar comigo, coisas que eu fiquei assim, mas eu tô na casa do Senhor. Mas, irmãos, às vezes a gente não percebe que a gente está errando. Entendeu? Então, às vezes a gente precisa do quê? De um estralo. A gente precisa de um despertar da parte do Senhor para ver que a gente precisa se consertar nisso, se consertar naquilo, fazer desse jeito, caminhar desse jeito, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha fazer a vontade dele sobre a nossa vida, né? Porque a benção é consequência do que Deus tem com a gente, não que ele é obrigado a abençoar ninguém. E nem a gente tem que fazer por bênção nenhuma. A gente tem que fazer pelo que ele é e representa em nossas vidas. Mas a bênção, ela vem como consequência daquilo que a gente faz para Deus, de todo o nosso coração, com amor, com dedicação, sem querer nada em troca, entendeu? Então, assim, que vocês possam ficar com essa palavra, que o Senhor possa continuar falando com vocês, ensinando vocês e me ensinando,
para que eu possa ajudar também vocês. Amém? Em nome de Jesus. Deus, Pai eterno, amado Jesus Cristo, diante da tua presença eu quero pedir para que o Senhor venha abençoar essas vidas, para que o Senhor venha fortalecer essas vidas, ajudar elas, Pai querido, Pai amado, se elas estiverem cegas, Pai, que o Senhor possa tirar as vendas dos olhos, que o Senhor possa destampar os ouvidos, para que elas venham ouvir a sua voz, para que elas venham obedecer, para que elas venham fazer tudo na direção do Senhor, Pai. Ensina elas, ajuda elas, Pai, em nome de Jesus, que elas venham aprender a se compadecer, que elas venham aprender a ter compaixão, assim como o Senhor teve de nós, Pai, e tem até hoje, Pai, de nós, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha ensinar, Pai, as nossas vidas, aleluias, para que a gente venha ouvir, obedecer e confiar no Senhor. Porque assim a nossa vida vai caminhar e as coisas, aleluia, na nossa vida vão fluir. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E agora eu vou fazer um vídeo de louvor. Amém? Deus abençoe.